Olá pessoal, enfim, nosso edital, não é, saiu, foi publicado. A gente vai falar sobre a prova do Instituto da OACP, prova discursiva, e eu vou falar para vocês sobre resultados recentes, tá, pessoal? É, Sobre resultados recentes desta banca. A gente fez agora, trabalhou recentemente o curso da CGE do Mato Grosso do Sul, não é? E a banca foi a OACP, a gente teve vários alunos aprovados, e assim, sempre quando eu falo isso, eu gosto de mostrar para vocês, tá certo? Então vamos lá, eu fiz uns recortes do edital. Isso aqui são colagens do edital, tá, gente? Tem até errinho de português aqui, porque a colagem é do edital mesmo, tá certo? Então eu nem modifiquei nada, assim, muito pouco em termos de recorte. Por quê? Porque o importante para você acertar a redação em concurso é você entender bem os critérios da sua banca. Já digo de antemão que não é uma banca que traz muitas dificuldades, não, tá? É uma banca bastante tranquila, é uma banca que traz temas, de certo modo, relativamente esperados, não é uma banca tão exigente com a argumentação assim. Então, para quem tem pavor de redação e vai fazer esse concurso, é uma preocupação que você não precisa ter assim tão profundamente. É claro que estudar, a dedicação é a mesma como se você estivesse estudando para qualquer disciplina, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer prova em 25 de setembro de 2022. Quer dizer, eu estou gravando aqui final de junho, tempo suficiente para você estudar e ser aprovado no concurso público, tá bom? A prova objetiva e discursiva ocorrerão no mesmo horário e muita gente tem mania de achar que quando isso acontece é que se dispensa o rascunho. Não. Todas as pessoas aprovadas em concurso, eu vou até mostrar alguns para vocês, eles fizeram rascunho. Normalmente passaram com notas altas. Quer ver? Olha só, eu vou aqui abrir meu e-mail, porque teve resultado recente, né? Dia 6 de junho, não tá aparecendo aqui no corte todo, dia 6 de junho de 2022, né? Esse menino, por exemplo, o Henrique, ele tava com muito medo de ter ido mal na prova no Instituto OACP. Não, ele falou, olha, fui muito bem, né? Fiz a 37ª melhor nota, e aqui a 30ª melhor nota, ele tá falando da nota geral, tá, pessoal? Porque ele gabaritou a dissertação, tá bom? Aqui tem os notinhos dele, ele gabaritou a dissertação. Então ele tá falando da nota geral. Outro também que mandou, né, só pra tranquilizar o Helder, olha só, gabaritou a redação, 50 pontos, era o que valia, ele fez 50 pontos na redação, tá? Aprovado em concurso público. Passou pra Corregedoria Geral do Mato Grosso, tá bom? Certinho? Então são situações, tá? Eu poderia mostrar vários aqui para vocês, mas não é o foco agora, tá certo? Só para vocês terem noção que não é tão complicado. E aquele primeiro aluno, ele tava morrendo de medo, morrendo de medo. Ele chegou a fazer compra antecipada de recurso, né, para ele garantir uma vaga, porque ele tinha certeza que ele iria mal na redação, porque ele nunca tinha ido bem. Mas fez curso conosco, e gabaritou a redação. Então é possível sim você tirar o total dos pontos. Nossa redação vale 100 pontos. A gente tem condições totalmente de tirar esses 100 pontos. Eu não tive um aluno ou dois que tiraram os 50 pontos daquela prova da CGE que valia exatamente 50. A redação eram dois exercícios discursivos, né, específicos, mais a redação. Não, todos minto. Eu tive vários alunos, eu não cheguei a levantar quantos, mas vários agradecimentos. Tem gente que mandou por WhatsApp, não sei se eu tenho aqui embaixo, que mandou por WhatsApp também agradecimento, né, pra gente que no atendimento. Enfim, só quero te mostrar que não é difícil, tá? Quando eu falo que não é difícil, quando é difícil eu digo, gente, é muito difícil. Tem que estudar muito. Por exemplo, Fundação Carlos Chagas, redação, tem que estudar muito. Quando é relativamente fácil, eu falo, preste atenção a todos os pontos da aula sem preguiça. Você terá tempo para isso. Não fique acelerando o vídeo. Ah, mas o filho me dá sono. Não interessa. Pelo amor de Deus, é tua aprovação, tua oportunidade, é o seu momento. Talvez seja um dos poucos momentos na vida em que você vai tirar um tempo para você. E como que a gente resiste, pessoal, em tirar um tempo pra gente, né? Como que a gente resiste? A gente tira tempo para todo mundo, menos pra gente. A gente tira tempo para pensar nos filhos, nos sobrinhos, na mãe, no pai, nos irmãos. A gente fica preocupado com algum colega, algum amigo, né, uma amiga, mas não tira tempo pra gente. A gente fica preocupado com o marido, esposa, namorada, mas não tira tempo pra gente. Concurso público é ter um momento, por isso que dói tanto. Só pra vocês terem noção como que isso é uma grande verdade,
que quando você precisa ir ao médico cuidar de você, como você resiste? Aí, é pra cuidar de você, a sua vez, e como você resiste. Então, não, chegou a sua vez, dá sim pra você acreditar. Foi o mesmo papo que eu estou tendo aqui com vocês, foi o papo que eu tive com aquela galera do CGE, tá certo? Dá pra vocês acreditarem sim, levarem a sério e tirarem os 100 pontos de vocês, tá? 50% pra não ser eliminado, mas deixa eu falar uma coisa. Bem mineiramente falando, 50% não serve para este concurso. A nota tem que ser alta, tá? Na redação. Prova discursiva, redação, tá? Então aqui não tá sujeito separado do verbo não, tá, pessoal? Ó, prova discursiva, redação. Ó, melhor fazer assim então para ficar mais fácil. Será elaborada a partir de um tema proposto baseado em um ou mais textos ou fragmentos de texto. Aqui, isso aqui são textos meramente motivadores, tá? O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando tipologia de dissertação. O que é dissertar, pessoal? Dissertar é explicar, esclarecer alguma coisa, certo? A banca é bastante livre, ela deixa você colocar seus valores, opiniões, crenças, hipóteses, mas eu gosto muito, muito, muito. Eu não fico muito nessa órbita aqui, não. Né? Sempre induzo meu aluno a ir para os fatos, né? Que a gente fique menos preso às nossas crenças, opiniões, etc. A gente trabalha mais com ideias e ideias comprovadas, ideias baseadas em fatos, tá? Então o curso vocês vão ver que ele dá suporte para vocês trabalharem dessa forma. Vocês terão um mínimo de 20, o máximo de 30 linhas. A gente sempre escreve para atingir o máximo que a gente puder, certo? Não precisa de título, a menos que na hora da prova a banca deixe bem claro para você que ela quer um título, não é? Lá na hora das instruções do caderno de redação, se ela fala que quer um título, você dá um título, mas isso não vai acontecer, pode ficar tranquilo. São 30 linhas. Se você colocar uma palavrinha além das 30 linhas, não vai ser contado, tá? Olha só, vai haver desconsideração se você ultrapassar as 30 linhas do que você escrever. E se você fizer menos de 20, está desclassificado. Muito cuidado para não errar a modalidade, que é a dissertação, porque se errar é zero, tá? Então já vou dar uma dica, evite o passado. Ó, evite o passado. Por quê? Porque o passado é narração, tá? Não é dissertação, o passado é narração, tá bom? E ao final, na conclusão, a gente não fica dando conselhos pro leitor, né? Para tal coisa melhorar, você precisa fazer isso. Não, a gente não faz isso porque isso é típico do discurso injuntivo. Então a gente não pode errar tipologia, tá bom? É claro que um pouquinho ao passado eu posso ir por algum argumento histórico, posso ir, mas não é o ideal, tá? É uma banca que observa de cara se você atende ao tema, então a introdução é o ponto-chave. Aqueles meninos ali que tiraram total, a introdução da redação deles foi do jeito que eu queria, foi impecável. A introdução é o ponto-chave, porque o resto é consequência da sua introdução, tá? É uma banca que privilegia a coesão, que é a costura entre partes, e aqui a gente trabalha bastante essa parte aqui da coesão. É uma banca que privilegia aspectos de coerência, ou seja, tanto que a tua redação progride, sai de um argumento, vai para outro, não é? Ela não gera circularidade, ou seja, você for de um assunto X, foi para assunto Y, depois voltou para X. Isso aqui é circularidade, ó, tá? Isso aqui não pode acontecer, tá bom? Você só pode ir para frente. E a gente também trabalha bastante. A banca analisa a informatividade. Olha que interessante. Aqui a banca falou que o aluno deverá apresentar seu texto, valores, opiniões, crenças, hipóteses, etc. Deverá, mas na verdade ela está valorizando a informatividade. Por isso nós vamos basear a informação em fatos. Porque na hora de ela avaliar, ela não coloca que isso aqui não, tá, pessoal? Esse é o problema, ela não coloca esses elementos aqui não. Ela coloca o nível de informatividade e a argumentação, que é ideia apoiada em fato, tá bom? Então a gente vai trabalhar bem. E é uma banca também que analisa a gramática, mas não é tão rígida, tá? Vocês vão ver. Se vocês forem bem na estrutura, ela analisa a gramática e não é tão rígida. Certinho? Joia. Pessoal, a prova ainda está um pouquinho distante, né? Ainda é no segundo semestre, mas a gente já pode pensar assuntos que não modificam muito com o passar dos meses e que são muito importantes para o momento, tá?
que poderia ser tema da prova se a prova acontecesse, por exemplo, daqui a um mês, professora? O que seria? As novas formas de produtividade e transformações do trabalho no século XXI é um assunto super importante. Tanto é um assunto importante que as formas de trabalho do século XXI apareceram na prova do ITEP, que foi feito por essa banca, tá? Ali estava. Mas a gente tem que voltar a este assunto aqui, por quê? Por conta das formas de produtividade. A gente está vivendo uma economia informacional, então a gente tem que entender, e não só entender esse processo, mas levar para o papel. Né? No curso a gente vai fazer isso. As redes sociais, instrumento de proximidade entre o parlamentar e o povo. Lembrando que nós estamos fazendo concurso para a Assembleia Legislativa. Então, hoje, tudo aquilo que estava previsto na Constituição, da chamada participação popular, ela se transforma nos meios tecnológicos, né? Esses meios vão fazer com que a população, sim, participe um pouco mais da vida do seu parlamentar, mas o parlamentar, ele tem uma interação um pouco mais direta com o povo a partir de suas redes. Então, bem interessante, é um tema muito interessante para a prova de assembleia, né? Então a gente vai bater em cima. A importância da liberdade de expressão no Estado Democrático de Direito, importantíssimo, assunto super importante, estamos em ano eleitoral, é um ano em que a liberdade de expressão vai pesar por conta do risco de fake news em eleições, então a gente tem que analisar essa questão. A gente teve uma série de ataques institucionais, né, que aconteceram em 2021, então a gente tem que analisar essa questão e produzir redação dentro dessa proposta, tá? Não adianta a gente querer, mas que eu sou do partido X. Não, redação não tem partido, concurso público é do Estado, não é de governo. O que você tem que fazer é se preparar para ser servidor de todos os brasileiros que, porventura, venham ali a precisar do teu serviço público, tá? Então, você tem que estar atento a isso, passar dos modismos do governo, de ideias de governo. Liberdade de expressão, garantias e limites. Veja que a gente volta à liberdade de expressão, importantíssimo. Por quê? Porque pode ser que a banca não faça o recorte dentro do Estado Democrático de Direito, mas faça o recorte dentro das garantias dessa liberdade. Para que ela serve? Para que serve a liberdade de expressão? Para que o Estado tenha mais transparência, né? Para que o controle social ocorra com mais frequência. Ao mesmo tempo, para que seja reduzida, por exemplo, reduzidos os casos de corrupção, tá certo? Quais são os limites da liberdade de expressão? Não é? Quando essa liberdade, por exemplo, se volta para um abuso de direito, né, no sentido de se cometerem crimes, crimes principalmente contra como é que eu vou explicar para vocês? Contra a honra das pessoas, então nós temos essas questões. Efeitos indesejáveis do mundo virtual para as democracias modernas, muito interessante. A gente está vivendo uma época, né, que o mundo virtual interfere muito no sistema democrático, seja para bem, seja para mal. E nós vamos ter que analisar os efeitos indesejáveis, né, para as democracias modernas. Que é o quê? Primeiro, a produção de fake news, né, pessoal? Segundo, que a gente também tem bastante acontecendo, né, neste meio, ali no meio virtual, que é uma espécie de totalitarismo informacional. Né? Acontece bastante nesse sentido. Então a gente tem que analisar todas as questões, tá? A importância de se conjugar turismo com sustentabilidade, vamos lembrar, Rio Grande do Norte é um estado turístico, pode ser que este assunto apareça para vocês. Apareceu na prova da ALEMA, tá? Assembleia Legislativa do Maranhão, essa prova aqui foi anulada e vão voltar a aplicar a prova novamente, mas foi o tema da prova, então, que é um estado turístico, de vocês pode ser que esse assunto aconteça. E o equilíbrio entre a garantia de segurança pública e o respeito aos direitos humanos. Assunto super importante. Por quê? Porque a gente teve muito problema ligado à segurança pública. Né? Ao mesmo tempo, respeito aos direitos humanos, mas muito. A gente sempre tem muito problema. Mas a morte do Genivaldo no Ceará chamou muita atenção para isso. E esse assunto pode eventualmente acontecer. É claro que até lá em setembro, né, pode ser que esse assunto caia um pouco no esquecimento. Mas, pessoal, vamos lembrar que o caldeirão no Brasil está fervendo, então
pode ser que outros, né, pode ser que outros acontecimentos venham aí a, infelizmente, trazer notícias dessa seara pra gente. A gente tem que entender esse processo todo, tá bom? Então, esses são alguns temas que eu levantei como temas interessantes. No curso a gente trabalha, né, todos esses temas, vou explicar como que a gente vai proceder. Vocês terão 6 correções individuais. Vocês podem fazer no tempo de vocês. Por quê? Porque as redações são corrigidas a cada 2 dias, tá? Podem digitar, podem manuscrever, não tem problema. Para a OCP, tanto faz porque ela não tem exame de letra. É claro que se você tem uma letra que você desconfia de que não é bacana, é legal você submeter a correção da sua própria letra para ver se o examinador consegue ler, não é? Os nossos corretores conseguem ler, tá bom? A nossa aula, a gente vai começar, pessoal, a aula teórica do começando do zero, porque muita gente tem que entender o que é uma introdução, o que é desenvolver bem uma redação, o que é concluir uma redação com segurança, entender de coesão, ali estará tudo. Ao final, a gente vai trazer, vai comentar outras gerações no estilo AOCP para a gente localizar bem e aprimorar muito do que a gente viu na aula um, tá? Nesse começando do zero, tá bom? Além, né, daqui do treinamento individual, a gente vai ter mais outros temas que serão acrescentados e comentados por mim no dossiê da aprovação, né? Teremos ali, hoje eu acho que o meu dossiê vão dar mais de 10 temas, porque já venho elaborando ali há algum tempo. É uma aula que eu gosto de colocar sempre na semana da revisão, mas eu devo adiantar alguma coisa para vocês bem antes, tá? Até porque a nossa prova está um pouquinho distante, então para não ficar sem material para ler, a gente deve ler alguma coisa antes. Eu não gosto muito de antecipar essa aula, por quê? Porque eu guardo muito segredinho para os meus alunos, vocês sabem disso, né? Eu procuro estudar sempre e tentar acertar o tema o máximo que eu posso, porque eu fiquei 8 semanas seguidas acertando temas em 2022, né? A quebra veio no último final de semana, mas eu passei 8 semanas seguidas acertando temas, seja o tema em cheio, o tema seja tangenciando assuntos específicos, assuntos de conhecimento geral. Então foram vários concursos. E eu sempre gosto de deixar essa aula ali para aquele momento, porque fica na cabeça do meu aluno toda a informação que eu falo, né? Fica muito, assim, muito nítido, assim, vamos dizer assim, tudo que é dito, né, na mente dele, que eu fico repetindo, repetindo. É uma aula de repetição, tá? Repetição de procedimentos. E nós temos o bônus, o português, que vai te ajudar aqui na prova objetiva da OCP, porque não adianta ter aluno com nota alta se ele não é classificado. Então tem que colocar aí uma forcinha no português, tá bom? Façam no tempo de vocês as redações, tá? Quem é nosso aluno, façam no tempo de vocês as redações, façam com calma. Professora, eu gasto 3 horas para fazer uma redação. Que bom, é a melhor notícia do dia. Por quê? Se você gasta 3 horas, quer dizer que você está se dedicando. Você não quer entregar qualquer texto, você quer pesquisar e deve fazer. Você nunca deve fazer redação com o que tem na sua cabeça. Ah, mas na hora da prova tem que fazer com o que tem na minha cabeça. Sim, mas olha como é que é, olha a diferença. Você terá lido tanta coisa até lá, diferente, e terá repetido, não é, várias estruturas importantes no campo da coesão, no campo da progressividade, do encaminhamento, no campo da fundamentação, que vai chegar na hora, você dá conta tranquilamente da sua, não precisa ficar preocupado. Ah, porque eu queria simular o tempo. Não faça isso, é comércio, tá? Não faz isso não. Você que é meu aluno, não precisa fazer isso, é comércio. Eu sempre falo, gente, se eu mostrei pra vocês, quando eu mostro pra vocês ali, as pessoas tiraram total nas provas, a minha preocupação é acalmar sua mente, acalmar seu coração. É exatamente mostrando que dá, que é possível. Eu poderia pegar, por exemplo, o depoimento de uma aluna que eu sempre ia bem, mas eu não quis fazer isso. Eu peguei de alunos que tinham dificuldade, tá certo? E trouxe para vocês ali, não é, o apontamento deles. Teve então, um que mandou uma mensagem mais curtinha, falando apenas que fechou, mandou agradecimento. Ele falou que eu não conseguia escrever. Depois ele mandou um áudio, ele falou que eu não conseguia escrever, que eu estava tão assim paralisado com a minha nota, porque eu nunca fui bem. Então ele era da área até de exatos, ele falou, eu nunca fui bem. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Demorei um tempão para contar para as pessoas, porque eu achei que pudesse ser um erro, que eu achei que estivesse lendo 5, né? Resolvi agradecer e esperar um feedback para ver se você me confirmava. Eu demorei um tempinho para confirmar.
Ele falou, não, depois eu vi que eu tava bem, que eu podia. Eu falei, então é isso, tá, gente? É isso. Então, assim, acreditem em vocês, estudem dentro do tempo de vocês. Se a primeira correção, a nota for baixa, que bom que foi aqui no curso. Se a nota foi alta, que bom, aceite e agradeça. A gente não consegue aceitar uma coisa que é de benefício próprio, né? O aluno coloca em dúvida que ele está tirando uma nota alta e de repente ele assistiu a todas as aulas e por que não, né? Né? É isso mesmo. Então, isso aqui é a porta de entrada. A gente vai começar do zero, tá certo? A redação mesmo, para que tudo dê certo da melhor forma possível. Quem já é bom, já começou do zero, depois parta para a parte final, que a gente vai ler exemplos comentados aqui da própria AOCP, para fortalecer tudo aquilo que a gente estudou, tá certo? De forma aplicada, tá? Beleza, pessoal? É isso. Ótima temporada de estudo, transformação na vida de vocês, né? Boas energias nessa temporada. Estudem com alegria. Muita gente não tem dinheiro para estudar, né? E não tem nem oportunidade, mas façam por vocês e pelos que não podem, tá? Que aí vocês vão chegar lá e sejam servidores bons. O concurso precisa de o Estado precisa de boas energias, né? Espero que vocês sejam essas pessoas escolhidas e acolhidas pelo Estado, tá bom? Um beijo grande para vocês.